meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball? Você não sabe o que está perdendo. No aplicativo da OneFootball, além de assistir ao vivo e de graça todos os jogos do campeonato alemão, você também tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano na palma da sua mão, podendo ver também tabelas de campeonato, dados estatísticos, classificações e artilharia. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Beleza? Bom, vamos começar o vídeo com notícias importantes. Tanto o técnico Abel Ferreira como o técnico Maurício Barbieri foram expulsos na estreia aí de seus respectivos times na estreia do Brasileirão. Com isso, ambos cumprem suspensão e não poderão ficar na beira do gramado do jogo de domingo entre Vasco e Palmeiras. Beleza? Sobre o jogo Vasco e Palmeiras, o desembargador Ricardo Couto de Castro, em caráter liminar, acatou o pedido da dupla Fla-Flu e proibiu o Vasco de vender os ingressos contra o Palmeiras no Maracanã, até que o titular ali da vara deu uma decisão definitiva para que evitar que ingressos sejam vendidos, alguns torcedores comprem e, dependendo da decisão do titular da vara, isso se modifique e ter que passar o jogo para um outro estádio. Então, por hora, está proibido a venda de ingressos para Vasco e Palmeiras, tá? A decisão desse desembargador deve ser dado, o titular, ainda esta semana. Enquanto isso, o Vasco fica de mãos atadas, sem sequer poder colocar os ingressos à venda. Agora vamos trazer para vocês um bastidor aqui. Muita gente gostou da postura da Leila Pereira na reunião da Libra. Até trouxe para vocês uma coletiva aqui dela espinafrando o Rodolfo Landim e o Flamengo na postura deles dentro da Libra. E a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma entrevista ao UOL. E muito se fala já de um tempo para cá de que a Leila é vascaína. Eu estava inclusive em São Januário quando o Palmeiras conquista um dos seus títulos brasileiros ali na penúltima rodada. O Daverson até marcou o gol naquele dia e o Palmeiras confirma o título dentro de São Januário. Eu lembro que a torcida vai ficar gritando tia Leila, tia Leila, tia Leila é Vasco, uma parada assim, patrocina o Vasco, eu não lembro exatamente qual foi o canto. E a Leila deu uma entrevista para o UOL sobre esse boato de que ela é vascaína de infância. Então, com vocês, alguns trechinhos da entrevista aqui, que ela bota um pá de cal de vez nessa história. Pelo meu sotaque, dá para saber que eu sou do Rio. Não saí da maternidade com roupinha do Palmeiras. Não saí com nada porque ficam me perturbando, falando bobagem. Mas acho engraçado. Não ligo. Meu pai falecido era vascaíno. Meus dois irmãos são vascaínos. Então o pessoal fica fazendo essas piadinhas bestas comigo. Conheci meu marido muito nova. Tinha 18 anos. E até então eu não era absolutamente nada. Não ligava. Ele sempre foi muito palmeirense. Foi por causa dele que virei palmeirense. E ela vai comentar a situação dos vascaínos em 2018 em São Januário, cantando para ela patrocinar o Vasco e etc. Ela diz o seguinte: quando o Palmeiras foi campeão brasileiro de 18 contra o Vasco, eu estava em São Januário, estádio lotado, e os torcedores me viram e com essa história falaram: Leila vascaína, vascaína nada. E ficaram au, 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 tia Leila é bacalhau. Essa que é a musiquinha, eu lembro bem do au, 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 tia Leila é bacalhau, tá bom? Então ela desmente essa questão de ser vascaína. Ela fala que seu pai e seus irmãos eram. Ela não ligava para futebol. Depois de ter casado com seu marido aos 18 anos, e ele muito palmeirense, após casado aí, ela passou a ter uma relação com o Palmeiras. Lembrando que ela começou a patrocinar o Palmeiras lá atrás, período de 2014, 13, por aí, que é quando a Crefisa e a FAM viram patrocinadores do Palmeiras e fazem o Palmeiras dessa grande virada depois de um primeiro período onde o Paulo Nobre
ajudou bastante também e ela acabou virando presidente do Palmeiras, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham que é migué, ela é de família vascaína, todo mundo é vasco, ela até era Vasco, mas não ligava muito, depois casou com um palmeirense, viu no Palmeiras uma boa oportunidade de patrocinar o time e desde então agora ela falou que é Palmeiras. Enfim, se ela é ou não é, também a gente não tem nada a ver com isso, mas uma resenha saudável, deixa aqui embaixo seus comentários. Bom, galera, caminhando agora aí para a reta final, gostaria de dividir com vocês uma situação importante. Comentei com vocês no vídeo anterior de que o técnico Maurício Barbieri ontem completou 123 dias de Vasco da Gama. Na verdade, 123 dias são hoje. No dia da coletiva, quinta-feira, completavam 120 dias, redondos 4 meses. E o técnico Maurício Barbieri foi questionado para fazer um balanço desse trabalho dele à frente do Vasco até aqui e também um questionamento muito forte do torcedor. Muita gente ainda anda nessa gangorra de emoção. Pô, o Vasco jogou bem os clássicos, foi muito mal contra o ABC. Agora, por exemplo, estreou no Brasileiro, jogo grande, contra o Galo ganhou, mas de repente daqui a pouco pega o Bahia em São Januário e tropeça. A galera tá muito nesse 8 ou 80. O Maurício Barbieri foi questionado sobre isso. Na visão dele também, qual é o Vasco? É o Vasco do ABC? É o Vasco do jogo do Flamengo? Então com vocês o técnico Maurício Barbieri fazendo um balanço desses 4 meses aí de Vasco da Gama. Nesses 120 dias, e aí eu quero frisar isso, é importante, são 120 dias do Maurício no Vasco, mas não são 120 dias desse elenco. Que os jogadores chegaram em momentos diferentes. Então tem jogadores que têm 120 dias, tem outros que não tem, mal tem 30, né? E eu preciso deles para trabalhar, não trabalho sozinho, né? Então tem essa dinâmica toda aí. Mas a gente imprimiu um grande número de variações no decorrer desses jogos que a gente fez. A gente já jogou com 2 volantes, com 3 volantes. O Alex, em relação ao Eric, que você citou, o Alex tem sempre atuado mais por dentro. O Eric, quando entra mais grudado na linha, porque o Eric tem uma característica mais de drible, o Alex tem uma característica mais de aproximar do atacante, atacar os espaços, fazer infiltração entre os zagueiros, que não é tanto a característica do Eric. O Peck é um jogador mais de intensidade e velocidade do que o Luca. O Luca é um jogador que pode jogar por fora e pode jogar por dentro. A gente tem até nos treinamentos alternado, tenho conversado isso com ele, e ele foi bem enfático. A maior parte da carreira dele ele atuou do lado, como extremo, mas ele gosta de vir flutuar por dentro, mas saindo de fora para dentro. Mas ele também já jogou por dentro, e a gente tem buscado essas variações no treinamento. O Marlon é um jogador que pode jogar mais próximo dos atacantes, ou pode jogar mais próximo do primeiro volante, como ele faz na seleção. E também são dinâmicas que a gente tem imprimido. O Figueiredo atuou de volante, atuou como extremo, e aí com uma característica diferente do Eric e diferente do Alex. Então a gente tem procurado trabalhar isso. A gente já jogou com 2 linhas de 4, já jogou com 3 volantes, já jogou com 3 zagueiros, mesmo não sendo 3 zagueiros de ofício, mas com 3 homens defendendo a defesa por dentro. Então a gente já criou esse mecanismo e essas variações durante os jogos. E agora foi o momento de novo da gente reforçar essas variações, trabalhar, entender em que momentos que a gente pode usar, porque ela tem a ver também com o posicionamento dos adversários, né? Como eu disse, não é uma maneira fixa, não tem só uma maneira de você ganhar os jogos, a gente estuda eles e vê onde a gente pode levar vantagem. Se é sair jogando com 4, se é sair jogando com 3, se é pressionar com 2, se é pressionar com 1, enfim, a gente tem procurado trabalhar tudo isso. Em relação ao último ponto da pergunta, se é o Vasco do ABC ou se é o Vasco dos clássicos, eu gostaria de poder responder a você que vocês fossem ver um único Vasco, mas isso não acontece não só com o Vasco, não acontece com nenhuma equipe do futebol brasileiro. Seria o mesmo que perguntar se o Atlético Paranaense, que acabou de ser campeão estadual invicto e perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil, o que eles vão apresentar o resto do ano? O campeão ou da Copa do Brasil? Todas as equipes oscilam, isso tem a ver com o momento dos jogadores, tem a ver com o momento da competição, e volto a enfatizar, por ter um elenco que tem
aproximadamente 60% ou mais dos seus jogadores, com idade até 23 anos, por ser um elenco que ainda está se conhecendo, diferente de outras equipes que jogam há 2, 3 anos juntos. Por ser um elenco e por ser um momento de muitas mudanças, o Vasco vai oscilar. Em nenhum momento eu omito, e a gente precisa ser sincero com o torcedor, né? O Vasco vai oscilar, o Vasco vai alternar grandes jogos com grandes resultados, e vão ter momentos em que vai ter ótimos desempenhos, mas o resultado não vai aparecer, e também vão existir momentos em que o rendimento não vai ser aquilo que eu espero, que os jogadores esperam, que a torcida espera. E isso não tem a ver só com o Vasco em si, tem a ver com o processo de formação e desenvolvimento de qualquer equipe de futebol. É claro que eu quero e espero que a consistência ou a constância esteja muito mais presente do lado positivo do que negativo. Mas vai acontecer porque é um primeiro momento, são muitas mudanças, são muitos desafios que a gente tem pela frente, mas volto a dizer, pelo que a gente apresentou no início do ano, pelo que esse grupo de trabalho tem feito nos treinamentos, pela dedicação, pela forma como eles têm encarado e procurado colocar em prática as ideias, eu acho que o Vasco tem tudo para surpreender e fazer uma grande competição. Bom, é o tal do processo, né? Uma palavrinha que a gente não gosta muito. Aliás, eu até entendo e sei lidar bem com essa situação, mas o torcedor, de uma maneira, ele é muito imediatista e detesta ouvir essa questão de processo, né, e etc. Mas eu acho que é algo que realmente tem que acontecer. Eu acho que um trecho com o Barbieri foi cirúrgico e muitas das vezes a gente não para fazer essa reflexão. Ele tem 4 meses de trabalho, que ainda assim é muito pouco, mas o grupo do Vasco não tem 4 meses de trabalho. Tem jogadores que acabaram de chegar no clube, tem muito pouco tempo de casa. Acabou de chegar aí o Matheus Carvalho, chegou também o Juan Cruz recentemente. Anteriormente a ele, o último reforço foi o Capasso, deve ter um mesinho de clube, um mês e bem pouquinho. Então tem uma galera que está chegando aí. Do Marlon Gomes ficou boa parte do período do Maurício Barbieri com a seleção. Quando voltou teve contusão também. O próprio Andrei Santos, que saiu, ficou com a seleção, depois voltou, teve que se encaixar o time, já está saindo. Enfim, então essas mudanças vão acontecendo. Podem ter jogadores que vão começar a temporada muito bem e depois em algum momento ter uma queda, e o contrário, jogadores que iniciaram a temporada mal e podem acabar bem. O Pedro Raul tem um começo muito bom e já vem num momento aí de baixa que a galera vem pegando bastante no pé dele, tá? Então a gente tem essa situação. Um jogador que eu acredito muito, que começou o ano mal e deve ter uma crescente na temporada, é o Luca Orediano, tá? Então, enfim, acho que foi importante ouvir aí o balanço do Maurício Barbieri, mas eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham aí desses 4 primeiros meses do Barbieri e se vocês acham que a análise dele tá correta para esse início de trabalho, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, estamos junto, família, e amanhã, antes da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição. Tamo junto!